E hoje nós vamos inclusive até a fábrica da própria Kayaba, onde nós vamos executar os testes nos amortecedores, testes físicos para a gente ver o desempenho deles. Vamos lá? A ideia foi, depois de selecionar os amortecedores, trazer até aqui antes da gente instalar nos carros e fazer um teste que se chama diagramação. Eu vou mostrar para vocês a máquina onde eles executam isso. O laboratório de qualidade da Kayaba está bem atrás de mim, onde eles executam tanto os testes dos amortecedores que eles produzem aqui no Brasil, quanto também fazem estudos de novos produtos, amortecedores da concorrência, que foi esse o caso. E eu quero mostrar para vocês o resultado desses estudos, tanto os amortecedores de concorrência, quanto os amortecedores da Kayaba, e a gente vai fazer isso lá dentro. Bora lá? Aqui nesse laboratório, a Kayaba faz todos os testes de qualidade, controle e desenvolvimento dos produtos que eles desenvolvem aqui em solo nacional. Tem uma máquina aqui atrás desse laboratório onde eles puderam fazer a diagramação. A diagramação é analisar, através de aplicação de força e em velocidades diferentes, a resposta do amortecedor, tanto na compressão quanto na extensão, na tração. E eu tenho todos os resultados comigo aqui na minha mão. Nós vamos colocar na tela alguns gráficos para vocês e explicar isso para vocês. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês a diagramadora. Essa máquina atrás de mim, então, é a diagramadora. Em inglês, um teste de damper, né? Um sistema para testar a força de compressão e extensão ou tração que se aplica em um amortecedor. Nessa máquina, exatamente essa máquina que está atrás de mim, a Kayaba já fez os estudos, o time de engenharia deles fez os estudos com os amortecedores que a Alvento comprou e forneceu, tanto os da própria Kayaba quanto com os amortecedores da concorrência. E os resultados foram esclarecedores e condizem com a sensação do que a gente teve na pista. Vocês vão ver esses gráficos sendo colocados aqui na tela, tá? Mas basicamente o que vocês estão vendo aí, primeiro, no teste da BMW, vocês estão vendo uma linha azul clara, que é a força de tração que o amortecedor da Kayaba correspondeu em várias velocidades, comparado às forças na linha azul escura do amortecedor da concorrência, no caso do modelo da BMW. A gente observa que essas forças, ao aumentar a velocidade, no caso dos amortecedores KYB, ela é sempre maior. Quando a gente fala de força de tração, lá nos movimentos da pista, era na hora de retornar o carro ao movimento, ou seja, eu fazia a movimentação transferindo o peso e na hora que eu precisava retornar, mantendo a trajetória ao entrar na segunda faixa, aquele amortecedor ele sofria uma tração. Então, quanto maior a carga de tração, mais força ele consegue permanecer com o pneu no solo, transferindo esse peso e mantendo a estabilidade. Lembrem-se que os amortecedores da concorrência, no caso da BMW, foi o melhor caso que a gente teve. Vocês observam também nos gráficos aqui embaixo a comparação entre a força versus o deslocamento entre o amortecedor da Kayaba e o concorrente da BMW. Apesar da concorrência da BMW ter sido o melhor resultado que a gente observou em pista, dá para se notar que a força decorrente do deslocamento dos amortecedores da Kayaba também é superior. A gente tem ali, em uma das velocidades testadas, na máxima, uma força de quase 1.800 newtons face a 1.250, 1.300 da concorrência. Então, comprovando o status, né? Comprovando a sensação que a gente obteve em pista. É legal observar no gráfico de força por velocidade que na BMW a gente tem no gráfico de tração um pico, uma elevação da carga, e isso é devido a uma tecnologia que a Kayaba aplica nos amortecedores através de uma mola no rebound, na tração. Já na linha VAG, a gente observa que o amortecedor da Kayaba face ao da concorrência, ele também corresponde com forças tanto de tração quanto de compressão maiores em relação à velocidade. E também no gráfico de força versus deslocamento da Kayaba ele tem uma força maior. Isso significa o quê? A Kayaba oferece na linha cargas maiores que o da concorrência. Por isso que quando a gente instala amortecedores Kayaba, mesmo com molas esportivas, o carro tem um conforto um pouco maior. Quando a gente observa o Passat, e vocês vão ver o resultado do Passat logo mais no vídeo, a gente percebe que a força de compressão, vocês estão vendo o gráfico aí na tela, do Passat ela é muito maior
no caso do amortecedor Caiaba. E é por isso que o comportamento do Passat com o amortecedor Caiaba era exatamente o que a gente observou na pista, conforme vocês vão ver logo mais. Chegamos ao terceiro dia de testes já com a BMW aqui no Aeroclube de Planadores de Balsa Nova. E olha só, hoje a gente puxou tanto um planador quanto um avião da década de 50 aqui para fazer algumas imagens legais aqui no Aeroclube, que o Matias recebeu a gente aqui. Passou várias informações bacanas, inclusive se vocês quiserem voar, é legal de vir procurar o pessoal. Hoje nós vamos começar o teste com os amortecedores KYB. A BMW já está pronta com os amortecedores instalados. Daqui a pouquinho está chegando a Passat e a Q3. Esses carros é importante a gente ressaltar. A BMW em si, lembrar que a condição de manutenção do carro não era ideal, mas a gente trocou apenas os amortecedores. Para quê? Para observar a influência dos amortecedores novos. Se eu reformo toda a suspensão, todo o carro, troco vários componentes, nós não poderíamos isolar o que os amortecedores trouxeram de benefício. Vamos executar os testes agora de mudança brusca de direção, o teste do alce, aceleração e frenagem, e ao final do dia a gente vai trazer os resultados para vocês da influência dos amortecedores KYB no desempenho e segurança desses veículos. Bora lá! Chegamos ao final do terceiro dia de testes e quantos resultados legais a gente teve. Primeiro com a BMW, que chegou numa condição de manutenção não muito legal, com os amortecedores muito desgastados, remanufaturados, de marca duvidosa e que tinha um feedback na direção muito ruim. Final de curso, socos durante as mudanças bruscas, e quando colocados os amortecedores da concorrência, foi a que melhorou, né? Deu um salto de melhora no feedback de mudança de direção e também em aceleração. Hoje, com os amortecedores KYB, a BMW ficou ainda mais neutra. Isso sempre me surpreende, eu volto a repetir por quê? Porque sabemos que a BMW tem uma tendência de sobreesterçamento por conta da tração traseira, mas o teste do alce ele é executado sem imprimir a aceleração no eixo traseiro e por isso ela não tem nenhuma vetorização de torque, nada que empurre a traseira para fora. Com os amortecedores novos da KYB, a BMW passou muita segurança, face ao primeiro dia que tinha amortecedores que não tinham menor condição de avaliação, e diante dos amortecedores de concorrência, que honestamente foi a que menos teve mudanças bruscas na questão qualidade. Depois passamos para a Audi Q3, um SUV 4x4 em trechos um pouco mais curto, uma distribuição de peso em um CG que eu não tinha uma opinião tão clara quanto ao comportamento dela. Como a gente não está acelerando no teste do alce, novamente a surpresa do equilíbrio dinâmico superior da Audi, que parece que se move lateralmente. Aqui com os amortecedores Caiaba, por incrível que pareça, a gente percebeu que o carro ganhou muito conforto e estava muito firme. A tendência de direção era muito exata e por isso esse carro, na minha opinião, é o mais seguro dos três. Depois, por último, a Passat Variant, que chegou aqui com amortecedores originais, mas que na minha opinião provavelmente estavam muito cansados. Não tinha sinal de vazamento, não tinham sinais de serem amortecedores que estavam em mau estado visualmente, mas sim ela tinha uma tendência de sobreesterçamento, de perder a traseira em todo momento que a gente fazia o teste do alce. Com os amortecedores da concorrência ela ficou ainda pior, ganhou muito conforto. Essa foi a sensação que tanto eu quanto outros motoristas sentiram ao vir até aqui no Aeroclube, onde a gente passa por um trecho bem longo de estrada de chão. Então ela ganhou muito conforto, ficou mais silenciosa, mas teve ainda mais tendência de sobreesterçamento traseiro devido ao balanço traseiro e à distribuição de peso daquele veículo que é tração dianteira. Agora com os amortecedores Caiaba, neutralizou essa sensação. O veículo ficou assim um pouco mais firme. Digamos que ele estava até menos confortável do que ontem, mas a sensação de segurança ao executar a mudança brusca de direção com a Passat foi tão boa que eu acertei 3 das 3 passagens
uma seguida da outra, sem atropelar nenhum cone, sem nenhuma surpresa. O veículo estava então muito mais na mão, o veículo estava da maneira mais adequada. O resultado dos testes do Alce não foi tão surpreendente quanto o resultado em aceleração e frenagem, em especial na BMW. A BMW chegou a ganhar mais de meio segundo no 0 a 100, isso que nós não estávamos medindo através de nenhum software ou de telemetria comprovada. Estávamos usando apenas o software do drag e ali pôde-se perceber o quanto os amortecedores são relevantes para a aceleração. Todos os veículos tiveram ganhos, tanto em aceleração quanto em frenagem. Mas uma coisa que eu pude perceber é os amortecedores da concorrência na BMW faziam com que ela tivesse uma tendência de perder a direção em frenagem brusca, talvez por conta da carga ser um pouco mais elevada ainda do que os amortecedores da KYB. O Audi Q3, por sua vez, teve uma ou duas frenagens que eu percebi o piso áspero, o piso sujo e um pouco de escorregamento, talvez por conta dos pneus que estão instalados no carro. E com os amortecedores da Kayaba isso ficou ainda mais evidente, o que prova que o amortecedor estava mantendo o pneu no solo com o máximo de força e isso estava sendo sentido na carroceria. Talvez uma sensação que os motoristas comuns tomem como menos confortável ou que possa ser confundido com menos segura, mas de fato não era. A gente comprova isso com o espaço de frenagem que na Q3, em todos os carros, diminuiu quando foi instalados os amortecedores da KYB. Perceba que, a minha opinião, volto a repetir, ela é isenta e o mais honesta possível. Pegamos amortecedores de concorrência que de fato são muito famosos, mas que não têm a construção e a garantia que a Kayaba dá. A Kayaba, por ser uma fábrica japonesa, preza muito pela qualidade. Talvez os senhores não conheciam a marca anteriormente, estão tendo o primeiro contato com ela agora. Volto a dizer, a Kayaba é a marca que vende mais amortecedores originais no mundo. E só isso já daria a ideia para nós que o quê? Passa-se por processos de auditoria, por processos de controle de qualidade, de engenharia para poder aceitar um amortecedor desse na fabricação e de marcas muito sérias, muito renomadas. A linha alemã, por sua vez, importados europeus, tem pouco ou quase nenhum reconhecimento da marca no Brasil. Mas os testes efetivamente comprovaram a minha ideia de que a KYB é um amortecedor de excepcional qualidade, uma das melhores opções que a gente pode ter no mercado para repor os amortecedores originais de fábrica. E de novo, a gente comparou inclusive com amortecedores já com 60 mil, 80 mil quilômetros e a KYB, obviamente, como eram amortecedores novos, trouxe uma melhora para o veículo em desempenho, em segurança, em confiabilidade no caso de uma manobra de emergência. Isso é muito importante para a gente manter a consciência do que um amortecedor pode ser capaz de fazer no veículo. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto nós a produção desse material para a gente poder avaliar, olha só, a chuva está pegando, a produção desse material para a gente poder avaliar a influência do componente que deve ser o componente mais importante dentro do sistema de suspensão, o amortecedor. Ficou muito claro para nós o quanto a Kayaba é competente em fabricar peças de qualidade. Os 2 anos de garantia que ela oferece no Brasil, face à garantia vitalícia ofertada no mercado americano, e saber que é exatamente a mesma peça, tanto aqui quanto lá, que são fornecidas aos clientes. Então, se você busca um jogo de amortecedores para o teu veículo alemão, seja ele Audi ou BMW, procura saber se tem no catálogo Kayaba e ver se o teu mecânico pode ofertar ele para você. Valeu, até a próxima. Buenas!